Oi, gente, tudo bem? Hoje a edição do Fazendo Arte tem muita coisa bacana. Eu quero que você fique comigo até o fim do programa, combinado? A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Comunicação Institucional, tem produzido livros digitais a respeito de questões relativas aos direitos humanos, numa linguagem para crianças e com bichos pantaneiros como personagens. Até agora já foram produzidas 7 edições, as 3 mais recentes publicações, e esse projeto são mostrados na matéria que você confere agora. Os e-books da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul são produzidos pela equipe da Gerência de Site e Mídias Sociais aqui nessa redação. As publicações integram a coleção Cidadania é o Bicho e abordam questões relacionadas aos direitos humanos numa linguagem para crianças. Os livros digitais da Assembleia Legislativa veio de iniciativa dos próprios funcionários, então isso é de extrema importância de ver a ligação da Casa da Assembleia com a população numa linguagem que dá para as crianças compreenderem, os idosos compreenderem, de uma forma geral, todo mundo consegue entender, sem precisar por enquanto estar adquirindo, sem estar comprando. Então, de forma digital, nós estamos entregando esse material para a população, para que a gente combata o racismo, a gente combata a violência contra os idosos, contra as mulheres, violência sexual infantil. E o bacana é que a Assembleia Legislativa está disponibilizando todo esse conteúdo digital no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Então, assim, todos têm acesso e vai lá conferir. Está muito legal, está muito dinâmico e com uma linguagem que todos nós vamos conseguir entender e trazer isso para o nosso dia a dia para melhorar a vida das pessoas. O Iguana Calada é uma história de superação, né, que surgiu da ideia da gente falar um pouquinho também sobre a lei da campanha O Agosto Lilás e Maria da Penha Vai à Escola, que é uma lei da Assembleia Legislativa de 2016. E a iguana, ela sofria muito com o marido, o lobo, o guará, que a amedrontava, então ela procurava ficar sempre escondida no meio das folhagens, no período de cheia no Pantanal, ela se escondia, né? E era o lugar onde ela se sentia protegida. Até que ela começou a desabafar, os amigos, o bicho do pé e o carrapato perceberam que ela sofria esse tipo de violência emocional e ela começou a desabafar com eles sobre a violência que ela sofria e eles perceberam também. E começaram a dar um apoio para ela, começaram a dar um suporte para ela, que é a rede de proteção, que a gente também pode ser a rede de proteção de alguém muito próximo, de um amigo. E os amigos começaram a encorajar para que ela procurasse ajuda, então ela denunciou, passou por um júri popular e eles foram testemunhas, né, dela, os amigos dela, e ela pôde então, enfim, depois dele sofrer as sanções devidas, ela pôde então, enfim, viver livremente pelo Pantanal e percorrer o Pantanal. É uma história, né, com os animais do Pantanal, os personagens, de forma lúdica, tentar trazer um pouco essa questão dos direitos das mulheres, em especial nessa temática, quanto à violência das mulheres, já que o livro também fala um pouquinho sobre o compilado, né, das leis. Nós temos o acesso ali do compilado das leis em relação aos direitos das mulheres. É uma função também da Casa de Leis, acaba cumprindo aqui com esse papel, chegar mais próximo da sociedade, né, estando disponível aí no nosso portal todos os livros. Já o livro Corria no Pantanal, uma ema, um conto sobre as diferenças, escrito pela jornalista Cristiane Mesquita, aborda com leveza poética a questão do transtorno do espectro autista, por meio da história de uma ema contada por sua prima coruja. No enredo, os bichos do Pantanal ficam sabendo que a ema usa as asas para se equilibrar, porém não voa. Outra singularidade é que quem choca os ovos e cuida dos filhotes é o macho. A gente acabou publicando dia 20 de abril, com as ilustrações da maravilhosa Luciana Kawasaki, que
coloca os bichos do Pantanal na história. A gente faz uma história, então, baseada nos bichinhos do Pantanal. No caso, assim, na minha, eu utilizei alguns que já tinham sido dos livros anteriores e outros novos, para poder construir essa narrativa mais poética e leve e levar esse assunto à sociedade, a toda a sociedade, né? É um conteúdo que ele pode virar conteúdo transversal de escolas, se as escolas assim se interessarem, né? Além de divulgar, claro, as leis que nascem aqui, né? Como essa mesmo, que é sobre o Abril Azul, sobre a conscientização do autismo, né? Que é muito importante para a sociedade, muito importante principalmente para quem tem filho autista, para quem tem alguém na família autista, para que seja realmente acolhido. Cada publicação dessas que a gente tem nessa coleção Cidadania, um bicho, ela leva exatamente a reflexão sobre um tema, né? E que realmente faz a pessoa que lê, que chegar a encontrar o material, refletir sobre aquilo e tentar mudar a sua realidade por meio daquilo, que é, na verdade, também uma das metas da Assembleia Legislativa, tentar mudar a realidade do cidadão sumatogrossense. A mais recente publicação, Memórias de um IP Amarelo, a história de uma amizade nutrida pela preservação ambiental, narra a saga de um beija-flor e um ipê na luta contra o fogo no Pantanal. Esse livro foi o resultado de um encontro criativo em que eu e a Gláucia escrevemos praticamente a mesma história. Eu fiz a história de um beija-flor mostrando a importância do trabalho em equipe e ela fez sobre um resistente e resiliente ipê amarelo frente ao fogo. Então, unindo as histórias, a gente mostrou a importância da preservação ambiental, do trabalho em conjunto de todos que enfrentaram o fogo e também a importância da sustentabilidade como um todo, porque a gente mostra que uma pequena faísca prejudicou um bioma daquele tamanho, né? E o fogo prejudicou também as cheias dos anos seguintes no Pantanal, né? Então a gente quer mostrar a importância da preservação para um bioma tão rico quanto esse, e ao final de cada livro a gente sempre sugere uma atividade infantil. Dessa vez foi o beija-flor pintando as flores dos ipês. A primeira publicação digital da Lemes foi Capivarinhas Não São Sozinhas, uma história de amizade, que percorreu muitos quilômetros e foi transformada em teatro no município de Vera, em Mato Grosso. Quando a mamãe fazia carinho, ela sentia alegria, mas quando o tio jacaré encostava, dava vergonha, que agonia. Mas as capivarinhas tiveram uma ideia. Lembraram que a mamãe sempre não cansava de dizer: se um dia essas coisas estranhas acontecer, conte para alguém que vai ajudar. Esse e-book trata sobre o enfrentamento da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, que marca a campanha Maio Laranja. A coleção Cidadania ao Bicho ainda conta com os livros Uma Festa para a Vida, Animais do Pantanal e os Direitos dos Idosos, A Descoberta da Oncinha de Laço Apertado, uma história sobre ser o que quer ser, alusivo ao Dia da Mulher, e Preta, Rainha Nascida do Céu e da Terra, uma história sobre a beleza da diversidade, sobre a luta contra o racismo. Os e-books podem ser baixados gratuitamente no site da Lemes. Legal, né, gente? Como vocês viram, é só acessar o site da Lemes e baixar os livros gratuitamente. Em maio, a escritora mineira Ana Paula Moreira lançou em Campo Grande o seu mais recente livro, Pedra Antiga da Tristeza, num evento realizado pela Amor Livraria. Ela mandou o vídeo para o Fazendo Arte contando um pouco sobre esse momento e também a respeito da sinopse da obra. Veja. Eu queria contar rapidamente sobre o meu último trabalho literário publicado, Pedra Antiga da Tristeza. É um romance que tenho apresentado com a ideia de um palco. As vozes ocupam o palco, duas mulheres são centrais, Sasha, Vânia e Das Dores, e ali nós vamos descobrindo as histórias que se entrecruzam a partir dessas duas mulheres. Vamos abordar o sexo que se vende, os homens que machucam, as casas que se constroem no inesperado.
Em maio eu estive em Campo Grande para lançar a pedra, como eu tenho carinhosamente chamado, num lugar belíssimo de nome Teatro do Mundo. Campo Grande me acolheu com abraços generosos. A Livraria Amor, Bianca e Felipe, são duas das pessoas mais especiais na minha vida, organizaram esse evento e eu tive a ilustre companhia da escritora Islori Machado e da incrível leitora, debatedora Marcélia Saboia. Duas das pessoas mais generosas que já conheci organizaram dentro de uma arena um espaço tão afável e pessoas estiveram ali conosco, como eu costumo dizer, gente reunida e um céu estrelado. E nós tivemos a honra de levar a pedra para Campo Grande e foi das experiências mais bonitas que eu já vivi. As conexões entre pessoas que fazem cultura em diferentes lugares permitem riquíssimas trocas de experiências. Isso é muito importante e necessário. Antes do intervalo, o professor de matemática Henrique Zacchimi declama o poema Esquece o Futuro, de Michel de Montaigne. Até daqui a pouco. Esquece o futuro. Ele não te pertence. O presente te basta. Mas é preciso ser rápido quando ele é mal presente. E andar devagar quando se trata de saboreá-lo. Expressões como passar o tempo espelham bem a maneira de viver dessa gente prudente que imagina não haver coisa melhor para fazer da vida. Deixam passar o presente, esquivam-se, ignoram o presente, como se estar vivo fosse uma coisa desprezível. Porque a natureza nos deu a vida em condições tão favoráveis que só mesmo por nossa culpa ela poderia se tornar pesada e inútil. Respeito, dignidade, equidade, empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossenses. O chefe e escritor sul-mato-grossense Paulo Machado participou no dia 13 de junho do programa MasterChef Brasil. Ele apresentou aos participantes ingredientes e pratos típicos de Mato Grosso do Sul e do Pantanal, tendo os desafiantes a missão de elaborar prato com essas iguarias. Ele mandou um vídeo falando a respeito desse momento. É a terceira vez que eu participo do programa MasterChef, mas dessa vez eu fui para participar como chefe convidado e para falar da minha gastronomia, dessa cozinha sul-mato-grossense que eu tanto prezo e que eu levo para os 4 cantos do mundo. E eu falo dela com o maior orgulho. Então foi uma honra para mim ter sido convidado e ter podido atender a esse convite da produção do MasterChef. Eu apresentei, além de pratos como sarrabulho, sobá, preparos com mandioca, com milho, galinha caipira, queijo Nicola, doce de leite, erva mate, o jacaré, os pescados de rio. Levei lá ingredientes como o pacu, o pintado, a piranha, entre muitas outras delícias da nossa terra. Eu adorei o resultado, valeu a pena ver que os cozinheiros do MasterChef captaram um pouco das nossas deliciosas receitas. A cozinha do Pantanal ela possui influências variadas, ingredientes e técnicas muito marcadas pelas características de uma região com pouca densidade demográfica, longas distâncias e a riqueza da fauna e da flora local. A gente está falando da maior planície alagável do mundo, que é Patrimônio Natural Mundial pela Unesco e que tem na pecuária, na pesca, no turismo e nas comunidades ribeirinhas a sua economia principal. Eu defino a cozinha pantaneira como uma gastronomia que possui inúmeras influências, tanto das regiões do Brasil, a região sul pela cultura gaúcha, a sudeste pelos tropeiros e mineiros, o nordeste com a cozinha sertaneja
e bem como a influência de povos de outros países, como Paraguai e Bolívia, que são vizinhos do Brasil e também tem Pantanal nos seus territórios. Além disso, o Japão, o Líbano, que tiveram forte migração na região. Outras influências são também muito presentes, como a da cultura indígena, a da matriz africana e bem como a origem ibérica, que é marcada por Portugal. Culturas essas que aparecem em toda a cozinha brasileira, de maior ou menor forma, como bem nos ensina o historiador Câmara Cascudo, que fala do tripé cultural da cozinha brasileira. E é lindo de ver que essa nossa comida é cada vez mais bem recebida e ela pode ser muito bem feita em praticamente todo lugar que tiver arroz, feijão e carne seca. Essa é a nossa cozinha pantaneira. Desde pequeno eu visito fazendas, os rios, as cidades pantaneiras, mas esse sentido de pertencimento escolhe a gente, sabe? E é assim que depois de eu ter passado pelas cozinhas do mundo todo, eu acabei me debruçando naquilo que existe no meu rincão. Fiz aí esse olhar de lupa nessa região do Centro-Oeste, que tem esse bioma maravilhoso, que empresta um pouco de Paraguai, de Bolívia, que também são lugares que tem o Pantanal. E aí nasceu a minha pesquisa com o livro Cozinha Pantaneira, Comitiva de Sabores. Eu me dedico há bastante tempo pesquisando essa gastronomia, mapeando e levantando dados dessa gastronomia e mostrando um pouco para as pessoas sobre essa nossa riqueza. E lá tem bolicho, tem cuca de comitiva, cidades de todas as regiões do Pantanal, né? Aquidauana, Corumbá, Serra do Amular, Poconé, tem caldo de piranha, isca de jacaré, Maria Isabel, suco de mandioca, caribel, macarrão de comitiva, furrundum, mingau de bocaiúva, meu Deus, é tanta coisa. O livro ele faz referências a esses pontos cruciais para se fazer conhecer as nossas origens, as influências, as assinaturas de pratos regionais, a cozinha indígena, o traço japonês, influência gaúcha, influência libanesa, influência do Nordeste, tudo isso que está na nossa panela. Deguste sem moderação a cozinha do Pantanal. O artesanato de Mato Grosso do Sul vem marcando espaço em importantes feiras nacionais. A Katienka Klein, gerente de atividades artesanais da Fundação de Cultura do Estado, conta pra gente sobre esse momento tão especial. Esse projeto tem um grande objetivo de escoar as peças de artesanato do Mato Grosso do Sul para o Brasil e para o mundo. E também criar um network entre os artesãos de Mato Grosso do Sul e os lojistas do Brasil inteiro que frequentam essas feiras de artesanato. E o artesanato do Mato Grosso do Sul é muito bem aceito nessas feiras. Nesse momento a gente tem o objetivo de participar de 5 feiras nacionais e internacionais de artesanato durante o ano de 2023. Esse ano nós já participamos de 2 feiras. A primeira foi a FEIARTS, de 21 de abril a 1º de maio em Curitiba, Paraná, e que foi um grande sucesso de venda. Foi a nossa primeira experiência na feira no sul do país e vendemos aproximadamente 90 mil reais, com mais de 5 mil peças comercializadas. E também participamos já da FEICARTS, que foi uma feira em Florianópolis. Também é a primeira vez que a gente participa dessa feira com recurso 100% estadual e nós tivemos um grande sucesso. Vendemos aproximadamente 90 mil reais em vendas, atendendo mais de 150 artesãos de Mato Grosso do Sul e fomos bem aceitos no estado de Santa Catarina. Tivemos muitos lojistas, né, de artesanato que estavam lá e compraram esse artesanato para comercializar em suas lojas. Realmente é importante o artesanato produzido aqui no nosso estado demarcar território para se tornar conhecido e fazer movimentar a economia nesse setor. Você já ouviu falar no festival internacional chamado Pint of Science? Pois é, o objetivo é levar ciência aos bares através de um bate-papo. Parte da equipe que organizou a edição em Campo Grande, realizada quase no fim de maio, explica mais a respeito. Dá uma olhada. O Pint of Science é um evento que nasceu na Inglaterra em 2012 e ele tem como objetivo trazer a ciência para mais próximo da sociedade. A gente pega aquele conhecimento científico que é produzido, né, a nossa produção científica, nossos projetos que estão em desenvolvimento na universidade e trazemos isso para fora dos muros das universidades, para mais próximo das pessoas. Então a ideia é que cientistas tragam seus temas, né, falem sobre os seus temas de pesquisa
em bares, em restaurantes. E é importante que essa conversa ela aconteça de maneira acessível, com uma linguagem acessível. Né, que a gente quer que a ideia é que a pessoa está ali tomando uma cerveja e que ela está escutando um cientista falar, e que ela se interesse, que ela entenda e que ela participe, interaja, pergunte, né? Afinal, nossas pesquisas, elas visam a melhor qualidade de vida das pessoas, então é importante que elas saibam o que a gente está fazendo ali. E além disso, a gente também pensa nisso como um incentivo para que outras pessoas sigam a área científica, e com isso a gente pode melhorar sempre a qualidade científica, né, da produção científica do nosso país. No Brasil, a gente teve a participação esse ano de 123 cidades, foram 26 países, né, e aqui no Brasil 123 cidades. O evento ele acontece de maneira simultânea, né, assim, na verdade nas mesmas datas, né, de acordo com cada fuso horário. E aqui em Campo Grande a gente teve a participação de 2 bares. Então, a gente tinha 2 palestras em cada bar por noite, totalizando 6 palestras em cada bar, 12 palestras no final. E como a gente selecionou, a nossa ideia é que contemplassem, que essas palestras que essas conversas, né, contemplassem várias áreas do conhecimento, né, para atrair público diverso, e também palestras que fossem interessantes para cá, para a região. Então, a gente teve, por exemplo, uma palestra sobre as queimadas no Pantanal, que é um tema muito importante, muito válido aqui para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Então, nossos critérios foram esses, além da disponibilidade, e nosso pedido para os palestrantes, para os cientistas, era que justamente mantivesse essa linguagem mais acessível. Então, a gente considera que o evento foi um sucesso. A gente conseguiu um público muito legal nos 2 bares e a gente já está aí com planos para 2024. Aqui em Campo Grande, o Pint of Science tinha acontecido em 2018 e 2019. Depois parou por conta da pandemia e voltou agora em 2023. E a ideia é que ele continue aí tendo uma vida longa. Então, a gente espera que o ano que vem, de novo, a gente esteja por aí fazendo, né, trazendo a ciência para mais perto das pessoas, para a gente melhorar essa comunicação. O objetivo da minha pesquisa é analisar artefatos culturais, especialmente aqueles midiáticos que possuem currículo e pedagogia cultural na produção das diferenças. Por isso, a marca governamental Zé Gotinha e as renas aqui da 14 de julho, da capital do Mato Grosso do Sul, do centro de Campo Grande, que desfilam na parada natalina. Tanto as renas quanto o Zé Gotinha são artefatos midiáticos, e o currículo e a pedagogia que estão, de alguma forma, envolvidos na produção e na circulação desses artefatos, nos diz muito sobre poder, diferenças, governamentalidade pós-Covid-19. Ter participado do Pint of Science, que é uma ação importante no mundo inteiro de divulgação científica, foi muito especial. Como palestrante, eu pude não só apresentar dados das minhas pesquisas, como também ouvir a comunidade não acadêmica sobre aquilo que eu estava apresentando. Além disso, também foi possível acompanhar outras falas como participante nos dias em que eu não pude palestrar e conhecer diferentes pesquisadores numa perspectiva interdisciplinar, me fortalecer como alguém que está no campo da pesquisa em tempos tão negacionistas. Ao mesmo tempo, o fato de ter sido em bares nos favorece um espaço bastante alternativo e necessário de fazer chegar o conhecimento científico, especialmente o meu, que é produzido na universidade pública. Boa iniciativa essa de expandir conhecimento nesses locais bastante democráticos. Hora do intervalo, fica aí que o Fazendo Arte já está de volta.
Não se cale e lembre-se, você não está sozinha. Denuncie qualquer tipo de abuso. Ligue 180. A sua vida importa. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul apoia essa causa. Localizado em Campo Grande, o Museu José Antônio Pereira preserva em todos os cantos a memória do fundador da cidade. Eu dei um pulo lá para fazer matéria que você assiste agora. O Museu José Antônio Pereira foi criado em homenagem ao fundador de Campo Grande e possui arquitetura rural do século XIX. Na década de 60, essa área foi doada à Prefeitura de Campo Grande, responsável pelo local até hoje. Antes, aqui funcionava a Fazenda Bálsamo, que era o local onde vivia a família de José Antônio Pereira. O Museu José Antônio Pereira, por ser a casa mais antiga da nossa cidade de Campo Grande, tem muitas curiosidades, né? Então, uma delas que eu posso falar, por exemplo, que os visitantes, quando chegam aqui no museu, observam a estátua e identificam como se fosse o José Antônio Pereira, o nosso fundador. Mas, quando eu os abordo, faço esse acompanhamento, né, de mediação, então aí eu explico para eles que, na verdade, quem morou aqui não foi o José Antônio Pereira, mas sim o filho dele, o Antônio Luiz. Porque o José Antônio Pereira morou onde é o nosso Horto Florestal hoje em dia, né? Então, a única casa que sobrou para contar um pouco da história dos pioneiros da nossa cidade, né? Um pouquinho da família Pereira, né? É o nosso museu. E esses visitantes, ao chegarem aqui, né, se emocionam, porque, querendo ou não, remete, né, ao passado, relembra as histórias de suas famílias, as histórias dos avós, né? Principalmente quando entram na cozinha, se deparam lá com o torrador de café, né, os grãos de café. Aí, em seguida, observam lá a mariquinha, que é um suporte onde era colocado o coador de café. E por falar em café, nós até colocamos uma garrafa térmica ao lado do bule, né, que era usado na época. Por quê? Para despertar uma curiosidade nas crianças. Nós adultos sabemos que usava-se muito o bule na época. Então, com essa nossa evolução de tempo, né, então colocamos essa garrafa para eles fazerem um paralelo, né, do antes e do agora. O maquinário tear, esse modelo que nós temos aqui na casa, ele pertenceu ao século XIV e XV. Então ele é até mais antigo que o nosso próprio José Antônio Pereira, né? Esse maquinário tear, ele é muito especial, por quê? Ele era o responsável para o preparo, né, de tapetes como o bacheiro, que é colocado sobre o lombo do cavalo antes de selá-lo. Então tinha todo um preparo antes disso, porque precisava tirar a lã da ovelha, aí emendava essa lã, passava pela roca, a roca transformava essa lã em fio e depois preparava um carretelzinho da linha. Aí depois essa linha era levada sobre esse tear, que era movido, né, através da força dos pés de quem fosse trabalhar nesse maquinário. Então é bem interessante, né? E uma outra coisa que as pessoas gostam muito, né, que quando entram no quarto, são os baús. Eles ficam até tentados em abrir os baús, mas nós recomendamos não abrir por questão de respeito à família que morou aqui. A visitação começa pela entrada principal da casa, onde pode ser contemplada a maquete de como era a Fazenda Bálsamo. Um quadro com o retrato de José Antônio está pendurado na parede.
Nesse espaço também tem uma escultura do busto de Antônio Luiz, filho de José Antônio. No quarto em que Antônio Luiz dormia com a esposa Ana Luísa, há uma máquina de tear usada para fazer o tecido, além de roupas e peças de fios de lã, como redes, tapetes e cobertores, em específico o bacheiro, bastante usado em montarias. Os fios utilizados na confecção eram preparados nessa roca. Acoplado ao quarto do casal, o quarto pequeno servia de dormitório a 7 filhas mulheres. Os 3 filhos homens dormiam em redes que ficavam nesse espaço cercado por ferramentas, a exemplo desse debulhador de milho e do moedor de carne. E nesse outro cômodo, hoje ficam utensílios daquela época, como as luminárias. Do lado de fora do casarão, na cozinha, objetos do século XIX dão um toque de saudosismo ao local, permitindo aos visitantes mergulharem um pouco naquela época, contemplando, por exemplo, o fogão a lenha com panelas antigas, além de mariquinhas e fogareiros. Até uma garrafa de café mais atual faz contraste com coadores usados à época em que a família de José Antônio Pereira morava no lugar. Na despensa tem um monjolo, similar a um pilão, onde eram colocados grãos para que fossem quebrados e amassados. Porém, no tempo em que Antônio Luiz residia no lugar, a família costumava descascar o arroz neste maquinário para ganhar tempo na execução dos trabalhos na roça. Ao lado da cozinha externa está o cocho, conhecido também como bica, que captava a água que vinha da nascente do córrego Bálsamo através do rego d'água para abastecer o casarão e dar impulso ao monjolo da despensa para quebrar os grãos. Esse objeto, que de longe lembra o formato de um dinossauro, é uma moenda utilizada para espremer a cana. Pelo fato de o tronco ser baixo, a dedução é de que o maquinário era empurrado por escravos que trabalhavam na fazenda. No lado externo do local, também há um carro de boi, possivelmente utilizado para transportar pessoas e mudanças naquela época. Em 1980, quando foi celebrado o centenário da casa em que funciona o museu, essa escultura feita em pedra de arenito pelo escultor José Carlos da Silva foi colocada aqui na entrada do museu. Nela estão o Antônio Luiz Pereira, filho do José Antônio Pereira, juntamente com a esposa Ana Luísa e a filha Carlinda. O nosso museu, para quem não tem essa dificuldade, né, de visitá-lo durante a semana, ele abre aos finais de semana também. Então, para quem tem um pouquinho de tempo, é de terça a sexta, das 9 às 17 horas. E finais de semana e feriado, não são todos, tá? É das 13 às 17 horas. Traga sua família para vir visitar e conhecer um pouco mais da história, né, da nossa cidade de Campo Grande. E se você ainda não conhece o museu, programa uma visita, vale a pena. O Fazendo Arte fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.